uma comunidade em missão. Essa é a nossa igreja, né? A nossa igreja precisa ser essa comunidade em missão. Eu li uma vez que Jesus pregou os melhores sermões dele, as melhores mensagens para públicos muito pequenos. Normalmente, né, os melhores sermões de Jesus ele pregou para uma pessoa só. Uma só pessoa. Isso me inspira, né? A gente, como pastor, isso nos toca porque a gente tem que estar preparado para pregar para 10 pessoas, para uma pessoa, para 100 pessoas. Mas assim era Jesus. Ele disse muitas coisas, né? E ele não tinha aquela coisa, eu vou deixar separado esse sermão para um tempo onde vai ter mais gente, vai ter câmera, vai ter luz. Não, ele simplesmente aproveitava as oportunidades. E houve um momento muito importante que Jesus conversou e ele fez, né? E quem sabe ele pregou o sermão mais importante de todos. Ele falou a mensagem, ele ensinou ali, e ele compartilhou a mensagem central, né? Muitos dizem que é o coração da Bíblia. Jesus revelou, pregando ali, né? Ensinando ali para Nicodemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho. Que deu o Filho, que enviou o Filho. A grande proclamação, né, do cristianismo, e a grande novidade do cristianismo, irmãos, é essa. A gente tem falado aqui, eu tenho repetido todos os domingos. E eu penso assim que deve ficar guardado no nosso coração. A grande contribuição, né, a grande mudança na proclamação do Evangelho através de Jesus e por Jesus, não é ficar na questão de saber se Deus existe ou não existe. O cristianismo não se preocupa em querer provar a existência de Deus ou não. Isso para nós, tem sentido, porque para nós, Deus nos ama. Deus ama. Não é só dizer que Ele existe em algum lugar longe, não. Jesus veio revelar o Deus que ama. Ama porque se relaciona, vive com, compartilha a vida, vem para perto, né? Aquilo que o Marlon estava falando de viver. A gente se aproxima de Deus porque Ele se aproximou de nós em Jesus. O cristianismo, então, ele mostra que a gente não quer saber se Deus existe ou não, porque Ele me ama e Ele me alcançou com amor. E eu me sinto assim, amplamente envolvido pelo amor de Deus. E é isso que me faz viver. E é isso que me faz viver diariamente. É isso que me motiva. Deus me ama. E Ele veio na minha direção. Ele se move na minha direção. E eu me vejo totalmente tomado pelo amor de Deus. O amor de Deus foi derramado no meu coração. E Ele agora, esse amor é tão grande em mim que Ele faz com que eu até me veja como filho de Deus. Sou filho de Deus. Amém, irmãos? Essa é a nossa mensagem. É isso que Jesus veio proclamar. Deus ama, Deus ama, Deus ama. A missão, então, é esse manancial que flui do amor de Deus. Deus amou o mundo e enviou o Filho. Aí o filho vem dizer, Deus amou o mundo, Deus amou a nossa cidade. Deus amou tanto a minha cidade, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa região, que Ele enviou a minha vida, a sua vida. Ele enviou a igreja para estar aqui. Nós fazemos, e tudo que nós fazemos, flui do amor de Deus. Deus amou, e é por isso que a gente faz. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós vamos continuar fazendo tudo aquilo que a gente precisa fazer. Amém, irmãos? Deus amou o mundo, né? O apóstolo Paulo, lá em Romanos 5, no versículo 8, ele fala que Deus provou o amor. Deus provou. Foi assim que Deus manifestou. Ele provou o amor para conosco, tendo Jesus morrido. Nós ainda éramos pecadores, mas Ele provou o amor dele para conosco. É disso que trata a mensagem. É disso que se trata o Evangelho, irmãos. É disso que a gente fala. Essa é a nossa conversa. É isso que muda tudo. Deus te ama. Não é um sentimento vazio, não. Ele ama tanto que Ele veio atrás de você. Ele te ama tanto que Ele veio te salvar.
Ele te ama tanto que ele veio te redimir, te resgatar. E ele ama tanto esse mundo que ele enviou a nossa vida. E ele colocou essa igreja plantada aqui. E ele te colocou lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, no seu condomínio, na sua vizinhança, na sua família. Ele te colocou ali porque ele ama, ele ama, ele ama, ele ama. E você está ali agora porque você foi enviado. É o amor de Deus que te envia. Amém, irmãos? Quando nós vivemos o Evangelho, né, a gente tem conversado um pouco disso. Quando a gente vive o Evangelho, o que é viver o Evangelho? É a gente começar a pensar a nossa vida em torno daquilo que Jesus fez. Não mais em torno de nós mesmos. Do que a gente faz, quer fazer. Não, mas a nossa vida agora gira em torno de quem é Jesus e do que ele fez. Isso é viver o Evangelho. Quando a gente começa a viver o Evangelho, em torno do Evangelho, daquilo que Jesus fez, de quem Jesus é, do que ele representa, algo começa a acontecer primeiro aqui na nossa cabeça, na nossa mente. A nossa mente começa a ser transformada. Aquilo que a Bíblia chama de metanoia, ou mudança de mente, a gente também chama de conversão. É aqui que se dá a conversão. Algo começa a acontecer e a gente começa a ser transformado. E essa transformação ela não fica só aqui, né? E nem só aqui no coração. Ela começa a resultar em novas atitudes. Ela começa a resultar em uma nova forma de viver. Novidade de vida. De glória em glória, de fé em fé. A nossa vida começa a ser mudada. Então a gente começa aqui dentro, mas não fica aqui dentro, não fica aqui dentro. A gente começa a praticar aquilo que o apóstolo Paulo ensinou para a gente, né? Colocar a salvação em ação. E aí algo começa a acontecer, porque quando muda aqui, e começa a mudar aqui, né? A minha forma de mexer os braços, né? E falar, e muda. Começa a mudar aqui no meu entorno, as pessoas que estão ao meu redor, as minhas circunstâncias, tudo vai mudando. E aí o Evangelho vai aumentando seu raio de ação, de transformação. É assim que acontece. É nisso que nós cremos, é isso que a gente acredita, irmãos. E quando a gente pensa então nessa cidade, essa foto, né, da cidade de São Paulo, e a gente se vê como comunidade enviada em missão, essa missão que nasce do amor de Deus, para essa cidade. A gente sabe que a gente não pode fazer. O que uma igreja tão pequena como a nossa pode fazer? Né? Olhando para uma cidade cheia de desafios como essa, né? Com tantas necessidades. Nossa cidade precisa ser tocada pelo amor de Deus. Como uma comunidade em missão, a gente precisa olhar para essa cidade com compaixão, né? Com os olhos de Jesus. Ele enviou a igreja para que a igreja tenha, né, como diz o apóstolo Paulo, o mesmo sentimento que houve também em Jesus. A gente aprendeu em Filipenses. Tenham em vocês o mesmo sentimento que Jesus teve. Vocês foram enviados, encarnem as necessidades e o grito e o gemido e a necessidade das pessoas, desse mundo, dessa cidade. A nossa cidade precisa ser alcançada, precisa ser tocada pelo amor de Deus. E Deus enviou a nossa vida, a nossa comunidade para que isso aconteça. As pessoas estão orando e pedindo, Deus, o Senhor me ama, o Senhor existe. E a comunidade está sendo enviada a esse mundo, lá no seu local de trabalho, na sua família. A Romy estava falando aqui, né? Ali naquele grupo de amigas ali, Deus nos enviou para mostrar, para revelar que Deus ama, né? Como é que Deus provou o amor? É isso que Jesus falou. Como é que o Pai, o Deus abscôndido, né? Que está longe, provou que existe e nos ama? Ele enviou o Filho. Aí o Filho envia o Espírito para provar que o Filho e o Pai amam. O Espírito, o Filho e o Pai agora enviam a igreja para provar que Deus ama o mundo. Nós somos uma comunidade em missão. E eu queria hoje, irmãos, ainda hoje, conversar mais um pouquinho sobre isso. Né? Por que uma igreja pequena como a nossa pode fazer?
quantas questões, né? Quanto de dinheiro é necessário para resolver, né? É tanto problema, é tanta injustiça, é tanta necessidade na nossa cidade, tanto desespero, tanta gente perdida, é tanta ovelha perdida para lá e para cá. O que uma igreja, o que um grupo, né, que se reúne aqui por volta de 100 pessoas pode fazer, né, numa cidade que tem quase 20 milhões, né, na região, na nossa região aí, urbana, 20 milhões de pessoas. Será que a gente tem alguma relevância nisso? Eu queria que a gente hoje pensasse um pouco nisso, irmãos. O que representa para a nossa cidade ser alvo do amor de Deus através da presença, da nossa presença, da sua presença. Deus ama o mundo e Ele enviou você, e Ele enviou a nossa comunidade para a nossa cidade. O que a nossa comunidade pode fazer? Que diferença ela pode fazer? A gente sabe que não é dinheiro, né? A gente vê lá aquela conta, todos os anos, milhões e milhões e milhões de dinheiro são mandados para muitas áreas, né, do Estado aí, do Estado brasileiro. A gente sabe que o dinheiro ele vai saindo por aqui, para lá, vai caindo nos ralos e o dinheiro não consegue chegar, o dinheiro não consegue resolver, né? Os partidos políticos também não conseguem. E a nova ideologia e o novo sistema político, o novo sistema de governo, não importa, irmãos. Nada disso consegue fazer o que só o Evangelho pode fazer. Lembra de Pedro e João falando? Eles estavam lá diante daquela pessoa, a gente não tem dinheiro, a gente não tem recursos, mas o que nós temos é isso que nós vamos te dar para aquele aleijado, né? Então levanta, pelo poder que há em Jesus, levanta, levanta. Nós não temos tantas coisas, mas nós temos o Evangelho. Essa obra de Deus em Cristo Jesus. E a gente precisa falar e proclamar e viver esse Evangelho. E a coisa vai começando a acontecer, ela vai mudar aqui, ela vai mudar aqui, ela vai mudando o meu entorno, através das minhas obras, através dos meus hábitos, através da minha atitude. E ela começa a transformar aqui e ali, de repente outras pessoas são agregadas e a cidade vai mudando. É assim que sempre aconteceu. E é assim que precisa ser aqui, irmãos. O que a gente pode fazer? Será que a gente pode fazer mesmo alguma diferença? Vai adiantar alguma coisa? A gente fazer o que nós fazemos? Será que vai? O que seria necessário para a gente fazer alguma diferença numa cidade como a nossa, aqui na nossa região, aqui com os nossos vizinhos? Eu queria convidar você a pensar numa situação, né? E é isso que nós vamos fazer hoje. Pensa numa cidade, né? Uma cidade marcada pela prostituição infantil, em primeiro lugar. Uma cidade onde centenas de meninas, todos os anos, centenas de meninas são levadas e apresentadas por seus próprios pais, entregue pelos pais, para prestarem serviços sexuais para turistas, né? Então, todos os anos, os pais vão entregar as suas filhas, que acabaram de completar 12 anos. Né? Pensa numa cidade com condições precárias de trabalho, né? Trabalho escravo, muitos escravos. Uma cidade com muitos escravos. E toda uma rede, né, de trabalhos, né, aquele sistema todo corrompido e muito injusto, onde pouquíssimas pessoas ganham alguma coisa, ganham muito, e a imensa maioria não ganha quase nada, nem para viver. Tem o mínimo, sem o mínimo até, né? Queria que você pensasse também numa cidade que, além de tudo isso, ainda é permeada e toda ela envolvida por uma espiritualidade destrutiva,
muita idolatria. Pessoas que dedicam a sua vida a ídolos que não podem fazer nada por elas. E elas dedicam a vida a essas coisas sem valor. A prata, a ouro e a tudo isso. É uma cidade totalmente envolvida por uma cultura hedonista. Sabe o que é uma cultura hedonista? Que cultua o prazer. Né? Prazer imediato, prazer agora. E não pense nas consequências. O importante é viver esse grande momento. Esse grande momento. E desfrutar desse prazer. Né? Eu queria falar de uma cidade que não é São Paulo, né? Que é Éfeso. Uma cidade que não é São Paulo, mas que a gente pode se identificar tanto com aqueles irmãos lá no primeiro século, naquela cidade da Ásia Menor, onde realmente, né, toda a cidade e toda a economia e toda a vida social era impregnada e ela exalava essa religiosidade vazia, um culto a uma deusa, né, a grande Diana dos Efésios, Ártemis. E as pessoas se dedicavam a isso, famílias e famílias ali em torno, né, pai, mãe, filho, todo mundo ali escravo, fazendo estátua. E a cidade toda funcionava em torno disso. Né? A cidade tinha uma grande biblioteca, mas toda a biblioteca era dedicada a esses cultos misteriosos e esse esoterismo. Né? A gente pode dizer que hoje, chamar de meio de esoterismo, mas em torno dessa religião vazia. Tudo girava em torno do templo, que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Muito, muito grande. Né? Queria convidar você a abrir sua Bíblia. Livro de Atos, capítulo 19. Momento de Paulo em Éfeso. Queria que você me acompanhasse aqui no slide. Tentei colocar aqui para a gente entender. Vamos começar lá em Filipos. Ele está ali em Troas. Ele recebe uma visão, né, que ele tem que ir para o lado de lá. Ele achava que ele tinha chegado já no limite, mas aí Deus falou, vai para Macedônia. Ele vai para Macedônia. Ele chega em Filipos. Ali ele começa a ensinar. Ele vai para a sinagoga, começa a ensinar. De repente trabalhar com um grupo de irmãos. As pessoas fazem uma denúncia contra ele, uma denúncia falsa. Aí depois ele é preso, ele apanha. Depois ele sai de Filipos. Vai para Tessalônica, mesma coisa, ele começa ensinando e as pessoas começam a ouvir, e elas começam a ser transformadas, a cidade começa a mudar, alguns meses vão se passando, né, 3 meses, as pessoas são presas, agora eles vão procurá-lo para prender, né, eles prendem uma outra pessoa que se converteu, aí eles fogem, eles vão para Atenas, né, capítulo 17, eles vão para Atenas, no 16 em diante. Paulo esperando aí os companheiros chegarem, ele chega naquela cidade, a gente conhece aquela história, ele começa a olhar para aquela situação lá no Areópago, e ele olha todo o ambiente religioso de muita idolatria, e ele se move de compaixão, e ele vai compartilhar o evangelho. Mas ele não fica muito tempo em Atenas, ele vai para Corinto. É em Corinto que ele começa a desenvolver um trabalho, ele conhece Priscila e Áquila, e ele começa ali então a plantar uma igreja que vai ser muito forte em Corinto. Mas aí ele vai ficar 6 meses em Corinto e ele vai voltar para Éfeso. E aí a gente chega aqui no capítulo 19. A gente vai ver aqui no capítulo 19, ele chega em Éfeso, ele começa a contar, ele encontra um grupo ali de cristãos, que ainda não são cristãos, são meio judeus, eles não sabem ainda a respeito de Jesus, do Espírito Santo. Mas aí Paulo começa a conversar com essas pessoas e elas recebem o evangelho e elas começam a ser transformadas e a prática delas começa a ser transformada e daqui a pouco os pais param de entregar os filhos para a prostituição. Ninguém mais queria comprar as estatuetas e os amuletos. Todo aquele comércio passa a ser enfraquecido. A cidade começa a mudar mesmo, irmãos. Ela vivia em torno daquilo, né? Aquela espiritualidade em torno do culto a Deus, ela de repente muda.
vai mudando. Aquela cultura também passa a mudar. De repente, pessoas e mais pessoas preocupadas com a vontade de Deus, do ponto de vista ético, moral, e as coisas vão ali mudando, acontecendo. Para surpresa de todos, isso foi muito surpreendente, né? O cristianismo chegou causando uma grande revolução de crenças, de valores, de comportamento lá na cidade de Éfeso. É muito surpreendente, irmãos. Um grupo de pessoas que começou a contar daquilo que Jesus fez. A cidade começou a mudar, desestabilizando o culto à grande deusa Diana, com as suas estruturas, né, de opressão, seu sistema imoral e corrupto, libertando as pessoas daquela cidade para uma vida nova com Deus. Foi muito surpreendente o que aconteceu. Eu fiz aqui uma edição, peguei algumas imagens, queria que a gente entendesse um pouco desse momento e dessa reviravolta na vida daquela cidade. Porque às vezes a gente não tem muita noção do que era essa cidade, do que era esse templo e do que era o culto à deusa. A deusa Diana era a maior entre todos os deuses do Império Romano, era mais reverenciada, mais cultuada. E onde ela morava? Em Éfeso. Pessoas do mundo todo iam para Éfeso todos os anos para se encontrar, para ter um encontro espiritual lá no templo da grande Diana que estava em Éfeso. Dá para soltar? Presta atenção, gente. Presta atenção.
Isso aí. Fico imaginando o apóstolo Paulo entrando nessa cidade, pelo portão principal ali, chegando de barco, entrando pelo portão principal, passando por aquela rua Acádia, né? Toda construída com mármore por todos os lados. Aquela biblioteca, toda ela dedicada ao culto à deusa Diana, a grande Diana, a grande deusa de todo o Império Romano, a mais importante deusa do Império Romano. Toda uma cidade comprometida, uma forma de viver toda comprometida por essa vida religiosa. Cultura da cidade, em todos os níveis, a vida social nessa cidade. E aí vem aqueles homens, aqueles 3 homens cristãos, e eles chegam naquela cidade, eles vão entrando, e eles passam por aquele lugar. Se você dá uma olhadinha aqui no capítulo 19, a gente não vai poder ler tudo. Acontece uma grande revolução nessa cidade. No finalzinho do capítulo 19, né, as pessoas começam a queimar os livros de ocultismo, de bruxaria. Elas não veem mais sentido naquilo. Os ídolos e as estátuas começam a ficar lá, ninguém mais quer comprar. E ninguém mais quer fabricá-las. Começa a faltar prostituta no templo. Porque as pessoas ouviram falar que Deus ama. Ele amou tanto que enviou Jesus. Não é um Deus mudo numa pedra, que não pode fazer nada. É um Deus que veio. E eles começaram a contar essa história, esse evangelho. Eles começaram a proclamar aquilo que Jesus fez e quem Jesus é. E isso começou a mudar a vida daquelas pessoas. Paulo, chegando em Éfeso, né, ele entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por mais 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Queria compartilhar com vocês apenas 3 pontinhos. Eu vou ser bem breve nisso, não se preocupa não. Versículo 8 mostra que Paulo, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fez foi entrar na sinagoga. Se você olhar nos capítulos anteriores, você vê o que ele fez em Tessalônica, o que ele fez em Bereia, o que ele fez em todas as cidades por onde passou. Ele primeiro vai na sinagoga. Ele primeiro vai procurar pelos judeus. Ele não faz isso porque ele simplesmente é judeu. E ele prefere falar com os irmãos dele. Não é isso, irmãos. Paulo não faz isso simplesmente porque ele entende a importância teológica, né, dos judeus. Não é isso. Quando Paulo entrou nessa cidade tão diferente, quando ele entrou nesses portões, ele viu aquele teatro tão grande, essa cidade que era a 2ª cidade do Império Romano de importância. E ele viu tudo aquilo, e aquelas pessoas tão diferentes, que viviam tão diferente, elas tinham uma visão de mundo tão diferente da dele. Ele precisava, em primeiro lugar, procurar judeus. Por quê? Porque os judeus, eles tinham algumas afinidades, né? Eles pensavam a partir da mesma visão de mundo, do Deus que tudo criou. Então, o que ele faz primeiro? Quando ele chega numa cidade, ele vai procurar aquelas pessoas que já estão nessa cidade, mas que a gente tem algum e qualquer ponto de contato, que seja mais fácil. E ele vai procurar os judeus primeiro.
Paulo entrou na sinagoga, então é um movimento estratégico. Eu quero desafiar você a fazer isso. Quando você chega nessa cidade tão diferente, que pensa tão diferente, que acredita em coisas tão diferentes, que vive de uma forma tão diferente, como é essa cultura que a gente vive, essas pessoas que estão imersas na nossa cultura. Paulo, a primeira coisa que ele faz é procurar ali pessoas que estão lá dentro, pessoas que tenham algum ponto de contato, que você possa fazer ali alguma conexão. E ele faz isso com os judeus. É um movimento muito estratégico. Não é burrice, não é porque ele é cabeça dura. Não, é porque ele vai primeiro ali onde é mais fácil alcançar. Entre aspas, é mais fácil, porque os judeus resistiam muito. Mas ele vai ali onde ele pôde alcançar ali algumas pessoas. E as primeiras pessoas que foram alcançadas e que se entregaram e começaram a ser transformadas pelo Evangelho eram judeus. E eles entendiam as promessas e de onde vem Jesus em termos de expectativa messiânica. E aí essas pessoas começaram a conversar com os seus vizinhos e com seus parentes e com seus familiares. E aí a coisa começou a acontecer. Paulo ficou ali 3 meses, né, diz o relato de Lucas, ensinando na sinagoga, sempre ali, diariamente na sinagoga. Ele se encontrava e ele ensinava ali. Paulo anunciou o evangelho em um ambiente tão diferente. Ele decidiu se aproximar primeiro dos judeus, porque eles poderiam compreender o evangelho com mais facilidade, por causa da cosmovisão que eles possuíam. Então, é procurar esse ponto de contato. Em seguida, né, no versículo 9, Paulo desenvolveu a sua ação a partir de uma agenda positiva. O que isso quer dizer? Que Paulo não ficou preso nas coisas que os judeus começaram a falar dele. E ele não ficou lá defendendo o seu evangelho. Eu preciso compartilhar o evangelho, eu vou procurar identificar essas pessoas com as quais eu possa ter algum contato, e é com elas que eu vou falar, mas eu quero falar com elas para que elas falem com outros. Mas se de repente alguém começar a falar mal de mim, ou falar mal do meu Jesus, ou mal do evangelho maravilhoso, eu não vou ficar lá brigando, eu não vou ficar lá discutindo, eu não vou ficar lá perdendo tempo, eu simplesmente vou me afastar. E eu vou procurar um outro local. E Paulo, então, ele vai procurar uma escola gentílica, uma escola grega. E ele pega os discípulos, ele leva para a escola. Esse foco que a gente precisa ter. Paulo decide afastar-se daqueles que passam a falar mal do caminho e também a sabotar o seu ministério, tomando consigo os discípulos para ensinar na escola de Tirano, e ele fez isso por 2 anos, diariamente, incansavelmente. Queria que a gente pensasse um pouco nisso. Eu como pastor, né, eu e o Leandro ali também, a gente está... E às vezes a gente fica tão chateado quando alguém fala mal da gente, né? É tão ruim. E aí, nossa preocupação é defender e fazer alguma coisa, porque eu quero que todo mundo goste de mim, né? Mas Paulo entendeu. O importante é o evangelho. Eles estão começando a atrapalhar, então eu vou pegar meu grupo aqui, eu vou levar para lá. E ele foi para aquela escola, e durante 2 anos, ele começou a ensinar aquelas pessoas de forma sistemática, né? Incansavelmente. E o que aconteceu? Resultado, irmãos? Paulo dedicou-se integralmente ao ensino da palavra de Deus, diariamente ao ensino da palavra de Deus. Tinha tanta coisa para fazer em Éfeso, né? Por exemplo, organizar uma ONG para trabalhar contra a prostituição infantil, né? Ele podia fazer muita coisa, tanta coisa para ser feita, mas ele dedicou-se integralmente a dizer aquilo que Jesus fez e quem Jesus é. E ele começou a compartilhar isso com as pessoas. Todos os dias. E ele foi para essa escola de Tirano. E ele se reunia todos os dias no horário que Tirano não estava ali, dando as suas aulas, né? Com seus discípulos. E eles faziam isso até o meio-dia. Até às 11 e pouco, né? Porque durante o horário mais quente, a cidade, o pessoal ficava... procurava sombra e água fresca, né?
Não tinha nada, a cidade parava. Do meio-dia às 6 da tarde, ninguém fazia nada porque era muito quente. Justamente esse é o período que o apóstolo Paulo começa a usar durante 5, 6 horas, todos os dias. Ele estabelece ali, né, naquela escola gentílica, ele deve ter alugado ali. E ele começa a ensinar, e aquele ponto, ele sabia que todos os dias, pessoas do mundo inteiro, pessoas de toda aquela região estariam indo para lá, porque aquela cidade era muito importante. E ele então estabelece ali, coloca ali o seu QG num ponto central da cidade. E o resultado, irmãos, tomando consigo os discípulos, ele passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus, irmãos, todos os judeus e todos os gregos que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. A gente precisa entender a grandeza disso, irmãos. Cadê o mapinha? Aqui. Está só um trechinho, um pedacinho aqui da província da Ásia, né? Está só um pedacinho. Mas está vendo aqui, todas essas igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, Paulo não passou por elas. Paulo não foi em Tiatira, não foi em Esmirna, não foi em Filadélfia. Muito provável que essas pessoas que estavam ali viajando, passaram por Éfeso, aprenderam, foram alcançadas pelo Evangelho. Quando elas voltaram para suas casas, elas ali anunciaram. Irmãos, a gente precisa aprender com isso. Não é verdade? Vamos fazer isso, irmãos. Vamos fazer isso. O que uma igreja de nada pode fazer numa cidade como a nossa? É realmente, dinheiro, a gente não vai poder fazer muita coisa com o nosso dinheiro. Ele não vai mudar o cenário da nossa cidade. Não que a gente não tenha que fazer as coisas que a gente faz, a gente vai fazer. A gente entende que não é o dinheiro. A gente entende que não é a gente se envolver na vida política da cidade. Não é isso. Isso não vai mudar a nossa cidade. Isso não vai mover a cidade da idolatria para a vida com o Deus verdadeiro. Não vai. Isso não vai mudar a vida da cidade. Isso não vai converter a cidade. Mas se nós aqui começarmos a compartilhar a grandeza desse caminho, né, e do Evangelho, com essas pessoas estratégicas, olhar para essas pessoas. Porque eu sei que se alcançar essa pessoa, ela vai me ajudar a alcançar outros. E eu vou compartilhar. E eu vou estabelecer um ponto seguro, onde essas pessoas podem me procurar. E pensando em nós como comunidade, é isso que a gente vai fazer. É isso que nós precisamos fazer. A gente acredita sim que a nossa sociedade, a nossa cidade vai ser transformada a partir do Evangelho. A partir daquilo que Jesus fez. E Ele está fazendo. Amém, irmãos? Queria só... Já acabou meu tempo. Queria ressaltar aqui essa palavra, né? Quando ele fala que ele ensinou todos os dias, diariamente, essa palavra dialegomai, essa palavra que é usada lá no grego, e ela mostra, né? Quando fala de ensinar diariamente, ele conversava, ele disputava, ele discutia. Ele estava ali, então, conversando, dialogando todos os dias. Em nossa cultura, né, pós-moderna, na nossa Éfeso moderna, não existe espaço para quem não aprendeu a conversar com generosidade. É isso que ele fazia, de forma incansável, diariamente. Ele ensinava dialogando e conversando de forma generosa. Ao mudar a sua rede de atividades, da sinagoga para a escola, Paulo teve acesso a um segmento mais estudioso e culto da população. Por isso ele pôde difundir o evangelho através das classes mais intelectualizadas de Éfeso e das cidades ao seu redor. Ele foi corajoso, ele foi ousado. Em Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses, ele fala assim, né, ele explicando, e Colossos é uma cidade dessas. As pessoas de Colossos foram lá em Éfeso para aprender, porque ele ainda não tinha ido lá. E ele disse para os irmãos lá de Colossos, os colossenses, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo.
Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Todo homem e o homem todo, advertindo todo homem e o homem todo, ensinando todo homem, e para que a gente apresente todo homem, e ele se dedicava nesse ministério. A palavra que ele usa lá, que ele luta, ele usa essa expressão agonizomai, essa luta intensa, todos os dias ele se dedicou, e ele lutou com toda a intensidade. Você, então, deve entregar o melhor de si. Nós, como comunidade, precisamos entregar o melhor de nós, o melhor que nós temos. A vida é curta, irmãos. Tá certo? Já entendeu isso? Já entendeu? Eu já comecei a entender, né? Antigamente meu pai dizia, eu não entendia. As pessoas mais velhas diziam para mim que a vida era curta, eu não entendia isso, não tinha noção. Né, Alexandre? É ou não é? A gente não tinha noção. A vida é curta. E você pensa, não, tem tanto pela frente. Mas a vida é muito curta. A vida é curta, mas Deus é grande. E Deus ama, Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto. Por isso, decida agora, dá o passo agora. Decisão, irmãos, decisão. Decide agora aplicar sua vida nessa missão de amor. Nessa missão de amor à nossa cidade, a essas pessoas que sofrem, a essas ovelhas perdidas sem pastor. A gente não precisa ir longe, irmãos, mas são essas ovelhas que você está lembrando agora, sabe? Que você tem contato todos os dias, que você lida na sua vida, são essas ovelhas perdidas que precisam ser tocadas e alcançadas pelo amor de Deus. Essas ovelhas perdidas precisam ser agora arrebanhadas. E Deus vai nos dar uma estratégia, Deus vai te dar uma estratégia. Por isso, lute, né? Se esforce, faça isso com inteligência, com estratégia. Não por si mesmo, né? Mas com a força do Senhor, é isso que ele fala. Decide agora. Amém? Vamos fazer isso, irmãos. Vamos lá, vamos transformar a nossa cidade. Ah, não dá, dá sim. Dá sim. Essa cidade vai ser alcançada a partir das pessoas, e os corações vão sendo mudados, e o reino de Deus vai sendo expandido de coração em coração, de mente em mente, né? E aí as coisas começam a mudar na estrutura da sociedade. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos nos envolver. Dedique-se ao que Deus quer que você faça. Olha para a sua agenda agora com sinceridade, sabe? Decide agora não mais perder tempo com coisas que não vão que vão te tirar do foco, né? Não deixa nada mais se tirar do foco ministerial. Risca, né, essas prioridades aí que vão te tirar, que fazem que você viva em torno de você mesmo, mas dedique-se a Deus, ao que Ele está fazendo, ao que Ele quer fazer, a essas ovelhas que Ele quer alcançar, que estão lá do outro lado da rua, que estão por aí, na calçada, né, da sua vida, da sua família, do seu ambiente de trabalho. O Éfeso foi transformado, irmãos, porque um homem se colocou nas mãos de Deus para ensinar o evangelho com integridade e relevância. A todo homem, né? Ele fez isso com todos que chegavam, e de forma integral, né? A vida inteira, não é só salvar para a alma, se salva para ir para o céu, não, ele pregava o evangelho integral. A vida era transformada, daqui a pouco, a partir da vida, as pessoas pregavam, né? Não era só falando, era uma mudança de vida, a alegria de viver, mudava aqui dentro. Ele pregou com integridade, com relevância, para todo homem e para o homem todo, no poder do Senhor. Né? De novo, essa expressão aí de energizomai, que a gente viu que ele usou em outras ocasiões, ele se sentia empoderado, né? Energizado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não estava sozinho. E aí, irmãos, o resultado é que essa cidade foi transformada assim. Aconteceu o impossível. Aconteceu o impossível. Essa história de um Deus que veio morrer, né, naquela província de nada,
na Galileia, esse nazareno, ninguém ouviu falar. Como é que ele chega numa cidade como Éfeso e abala as estruturas do culto da grande deusa Diana, a grande Diana dos Efésios? É o poder do Evangelho. Aquela cidade foi tomada e transformada. Então, pensa agora na sua vida, lá no seu ambiente, na sua cidade, na sua localidade, e Deus quer transformá-la também. E Ele vai fazer isso se você se dedicar ao ensino. Não é só ao pastor. Você precisa ensinar. Você precisa proclamar aquilo que Jesus fez e quem Jesus é. E aí essa cidade vai sendo transformada. Amém, irmãos? Vamos lá? Vamos fazer isso, irmãos. Que o Senhor então nos abençoe. Ele nos capacite. E Ele nos empodere, né? Ele vai nos dar poder para isso. Queria convidar você a baixar sua cabeça, então, e pedir a Deus agora, em oração. Pede para Ele assim, coloca a sua vida diante dEle. Fala, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, me usa para demonstrar o seu amor, me usa, eis-me aqui, envia-me a mim, me manda, Senhor, para as ovelhas perdidas. Eis-me aqui, Senhor. Me envia pelo teu amor, pelo amor do meu Deus. Capacita-me, Senhor, pelo teu Espírito. Pede isso para o Senhor. Ele vai encher o seu coração de ousadia, de estratégia, de entendimento. E você vai buscar orientação na Escritura. Você vai se especializar. E você vai buscar na igreja, na comunidade, desenvolver os seus dons. E você vai cumprir o que cabe a você. Pede a Ele agora. Decide agora. Dá o passo agora. Muda a tua agenda agora. Compromete a tua agenda agora. Nesse momento. Amém. Abre teu coração. Abre teu coração para o Evangelho. Abre teu coração para a missão de Deus. Abre teu coração ao amor de Deus pelo mundo e pelas ovelhas perdidas. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra. Eu quero apresentar ao Senhor, Pai, esses meus irmãos, essas minhas irmãs, que estão aqui, Pai, sentados. Podiam estar em outros lugares, mas estão aqui, buscando a Tua orientação. Que Teu Espírito firme essa palavra em cada coração. Seja Teu Espírito, Senhor, a capacitar cada um. Abrir os olhos, Senhor, de cada um. Seja Teu Espírito, Pai, a pegar pela mão, a dar força, Senhor, capacitar. Seja Teu Espírito a inundar, Pai, com Teu amor. Agora, Senhor, no nome de Jesus, seja Teu Espírito, Senhor, afirmar essa palavra nos corações. É o que eu peço. Eis-nos aqui, Senhor, como igreja. Usa essa comunidade, Senhor, nessa localidade. Eis-nos aqui, Senhor. Em Cristo Jesus é que nós oramos. É no nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém.